Gente amada, estamos iniciando mais uma edição do Arauto Saúde, na Arauto News 89,9, também em Arauto Play, no YouTube, ainda no Spotify da Arauto e também em formato podcast no portal Arauto. Sempre para CEDIL, diagnóstico por imagem, a única com ressonância magnética 3 Tesla, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari. A unidade da CEDIL em Santa Cruz fica na Capitão Fernando Tatti, número 700. Também conosco Clínica Colomé, na Rua Galvão Costa, 152, Centro Integrado Amaná, para ter cuidados na sua casa, os serviços de enfermagem, fisioterapia, você pode chamar pelo 989 96 3908. Dr. Tiago Fortuna, consultas de cardiologia, você pode marcar a sua, 3718-1800. Instituto Regional de Especialidades, anexo Hospital de Monte Alverne, com a especialidade da reumatologia, dermatologia e otorrinolaringologia. Ainda a Clínica Sangallen, para você fazer o diagnóstico e tratamento de doenças autoimunes e oncológicas, você marca a sua consulta pelo 3056-8686. E Uniodonto, Vale do Rio Pardo, Vale do Taquari, em Santa Cruz, na rua 28 de setembro, número 32. Melissa Camargo e a Luciane Pacheco. São duas fonoaudiólogas que vão nos prestigiar nesse programa Arauto Saúde, que nós vamos falar sobre a volta às aulas e a importância da voz e da audição. Melissa, eu me lembro que numa das palestras que você e a doutora Ingrid passaram já na segunda etapa para os colegas e os comunicadores do Grupo Arauto, eu me lembro que uma que você e a doutora Ingrid falaram sobre as pessoas que talvez façam um regime forçado ou sem controle podem ter alterações de voz. As pessoas tensas podem ter alteração na voz. Uma pessoa deprimida, debilitada, enferma, tem alterações da voz, pode ter alterações de voz. O momento da volta às aulas é sempre um momento de muita curiosidade. Alguns vão sem angústia, sem aquela expectativa, vão de forma natural. Mas muitos têm angústias e têm aquele peso da volta ou do primeiro ano de uma faculdade, do ano de escola. O que significa a voz? O que é essa comunicação da voz? O que ela pode nos trazer de indicativos? Muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui. Obrigada, Pedro, pelo convite. A voz é o nosso espelho da alma, como o Pedro Balck já dizia. Então, tudo que tu comentou, ela é única, como a nossa íris, nossa digital, e diz muito sobre a gente, sobre a nossa personalidade, sobre o local que a gente vem. E esses novos começos, recomeços, pode ser numa aula, pode ser num novo trabalho, isso a voz pode transparecer muitas vezes, nesse sentido de mostrar uma certa ansiedade, um certo desconforto, ou até a questão de estar passando por algum fator em casa, pode dizer muita coisa por ela. Tanto é que hoje em dia, nessa questão de perícia criminal, também hoje em dia é avaliado, não só hoje, né, já há algum tempo, a questão da voz como um identificador de crime e tudo mais. Uhum. É bem importante. Quando a gente fala da voz, nós temos que nos lembrar dos nossos mestres, os professores. Inclusive, depois a gente vai conversar com a doutora Luciane, que é fonoaudióloga também, porque ela vai falar mais da parte da audição. Mas quando a gente olha o novo modelo, e eu conversava com várias pessoas, diretores de escola, psicopedagogos, sobre essa questão da volta às aulas e o novo modelo de aula. Quando a gente fala do professor que tinha 50, 60 alunos sem tecnologia na frente dele, ou seja, ele precisava falar alto para que todo mundo entendesse bem. Hoje nós temos tecnologias, mas o professor precisa falar longas horas. O que você diria aos professores? E muitos foram nomeados para começar a sua carreira. Sim, os professores ainda hoje em dia não têm orientações para essa utilização na sua profissão. A gente, hoje em dia, mesmo com campanhas, cada vez tem mais acesso à nossa profissão. Muitos desconhecem que é a sua principal ferramenta de trabalho. Então, esses fatores mesmo de... Hoje tem estudos de um professor de alteração na voz, que tem um grau de alteração na voz, vai prejudicar o aprendizado daquele aluno. Sim. Então,
saber usar esse instrumento é muito importante. Hoje tem mais recursos mesmo, que nem tu comentou, Pedro, tem amplificação sonora na sala de aula, muitas vezes eles podem estar usando o microfone, mas é importante saber cuidados e se cuidar para a saúde. A voz é um dos nossos identificadores de saúde. É importante uma alimentação, sono, tem vários fatores que vão influenciar nessa melhor comunicação desse professor, do grupo da escola e até o próprio aluno. O aluno com algum problema de voz também, o próprio professor, quando treinado e tudo mais, pode identificar algum fator. As pessoas, os cantores e quem canta em grupo de corais ou cantores profissionais, enfim, sabem, e vocês também, os fonoaudiólogos, e muita gente já pratica isso, que há uma questão que muitas vezes cria até um certo, digamos assim, um mal-estar. Quando algumas pessoas começam a fazer o aquecimento da voz, e tem gente que acha, vou usar um termo aqui bem da galera, tem gente que acha isso frescura, diz, que frescura, mas ele não sabe que para usar a voz de uma forma adequada é preciso fazer o aquecimento da voz. Eu citei isso para sublinhar bem, para as pessoas entender que isso não é uma frescura, que isso é uma coisa necessária. E eu te agradeço, como tu já tem anos de conhecimento e cuidados também, tu é uma pessoa que sempre te cuida, né, nas nossas oficinas, tu sempre está presente, né, Pedro, de uma vida inteira, e até tu promover programas para a saúde também. Eu estava falando isso, que eu estou fazendo pós, me atualizando novamente nessa área, eu estou sempre me atualizando, mas um pós novamente, obrigada. A gente estava falando que muitas vezes hoje em dia é percebido em segmentos de profissão, pensando na voz na profissão. Por exemplo, hoje em dia tu vê direto um cantor, por exemplo, vou citar nomes, que é Tranquililis Divum, que é saúde, Ivete Sangalo, o Henrique Juliano, fazendo os exercícios ali, qualquer lugar, os próprios cantores de teatro musical, hoje tem os teatros musicais aqui no Brasil muito fortes, eles estão fazendo na frente de todo mundo as atividades, mas ainda para um professor, ele fica envergonhado. Alguns comunicadores fazendo num certo grupo, por exemplo, no intervalo de trabalho, tá fazendo atividade. O que tu tá fazendo? Gente, eu tô só cuidando do meu instrumento de trabalho. Então, essa questão de hábito, de botar no dia a dia mesmo, eu preciso de repouso, eu tô agora no intervalo, pensando no público dos professores, eu tô no meu intervalo da aula, ficar um pouco quieto, eu sei que querem conversar com os colegas, mas tem essa ainda, ou fazer meu exercício de voz, tem pacientes meus, pessoas que fazem com os alunos as atividades de voz. Quando tu tá bem orientado, tu sabe que tu tem que cuidar e vai fazer falta se tu não saber cuidar, eles fazem, mas tem que mudar essa cabeça, sair fora da caixa, para isso que nem eu falo, né? Doutora, quando a gente observa muitas vezes num evento onde não tem som, é um evento onde tem, digamos, um almoço, alguma coisa onde tem 50, 60, 70 pessoas conversando, de longe a gente ouve aquele ruído. E algumas vozes a gente já começa a conhecer, já começa a se destacar, tu conhece o público, enfim. Porque as pessoas, depois, principalmente quando tem bebida alcoólica, começam a tomar uma gelada aqui, um cálice aqui, e o tom vai aumentando, Além, digamos assim, da bebida, moderadamente, vamos dizer, moderadamente é o que aconselham, é o recomendado, mas a bebida já é um prejuízo para quem precisa usar a voz. E aí, assim, ainda altera o tom, né? Então, esses ambientes, pessoas que usam a voz, como é que a gente tem que se comportar? Como é que a gente faz para não prejudicar a voz? Uma pergunta de milhões, Pedro. A Lu também está aqui, que vai falar com vocês depois na sequência. Então, tem um fator a gente vai falar conforme a gente se ouve. A Lu vai destacar isso. Então, uma vez que tenho competição sonora, ou a minha tendência, se tu não tem um trabalho, é aumentar o meu volume da voz para fazer a competição. Daí já entra um fator de uma bebida junto, tem o fator do perfil também, né, Pedro? Tem pessoas que são um perfil mais comunicativo, daí a pessoa que tem um perfil comunicativo geralmente já fala num tom mais potente. Então tem tudo isso. E isso sem preparo, sem cuidados, pode forçar e gerar problemas na voz, e não só na voz, como na saúde num geral, né? Eu vejo assim, aí a gente vai falar da comunicação clara. O que eu percebo? Quando isso acontece, muitas vezes há muitas discussões de futebol, de política, e nesse momento, muitas vezes acaba virando discussão, onde todos querem se sobressair para colocar a opinião deles. Isso acaba também atrapalhando que as pessoas falem mais alto, prejudica muitas vezes, inclusive, os relacionamentos, os ambientes, e, ao mesmo tempo, nós temos situações
que podem ser graves para a voz. Tem uma área da voz que se chama de psicodinâmica vocal, que é essa questão da percepção dos sons e essa impressão da voz. Então, o que uma voz mais forte geralmente causa? Aquela coisa do desconforto, a questão do descontrole. Uma pessoa que fala assim, gritando, por exemplo, não é que ela quer se impor, ou tem uma questão de descontrole. Uma pessoa que tem uma leveza, uma fluidez, geralmente fala mais articulado, mais lento, num volume, né, que não forte demais, nem baixo. Então, esse conhecimento mesmo, desse domínio da comunicação faz toda a diferença e realmente vai afetar e afasta aquela pessoa, afasta, tem um afastamento natural, né? Doutora Melissa, eu vi uma vez a Regina Duarte falou uma frase que as palavras têm cor. Eu fiquei pensando, fiquei refletindo, as palavras têm cor, as palavras têm peso, as palavras podem ter respeito, as palavras podem ter ódio, podem ter amor. E quando a gente começa a relacionar, nós vamos botar milhares de palavras aqui, milhares de coisas que uma palavra contém. Uma palavra pode ter a morte, uma palavra pode ter a vida, uma palavra pode ter um sorriso. De que forma nós temos que nos comportar para, através da voz, nós transmitir, por exemplo, tem pessoas extremamente inteligentes, mas às vezes falam com raiva e acabam não comunicando nada. O que significa essa harmonia? Como nós conhecemos a nossa voz para a gente falar naturalmente aquilo que somos, ou não é possível? Isso tudo, Pedro, é trabalho. Como muita gente até por exemplo, eu vou estar, né, no consultório que me procura hoje, muitas vezes não é por ter algum problema na voz. Claro, sempre vai ter, posso estar com uma alteração, uma disfonia que a gente chama, né? Tô com rouquidão, tem tô com nódulo nas pregas vocais, fenda, né, que é muito conhecido. Mas vou te dizer que o meu público atual é querer se comunicar bem. Eu nunca gostei da minha voz. Eu vou começar num novo trabalho. Então, isso tudo tem técnicas, tem treino. E a gente sabe, o que de repente é legal para mim não vai ser legal para o outro, mas tem comunicações universais que são agradáveis. Então, é um autoconhecimento, a pessoa, como a gente vai fazer muitas vezes terapia psicológica, tu também fazer um tratamento de voz, muitas vezes esse autoconhecimento te proporciona, tu saber se, eu tô afastando, quero aproximar as pessoas, ou posso passar informação, quero colocar aquilo que realmente eu quero passar de informação, que muitas vezes tem as más interpretações com os termos que tu usa. Eu gosto também de reforçar que um bom falante é um bom ouvinte, um bom leitor. A gente intensifica, não é só ali uma voz. Eu digo que é um cérebro, é um músculo, é uma leitura, é a curiosidade pelas coisas no geral, porque isso torna a gente uma boa pessoa e um bom comunicador. Sim, Melissa, seria a pergunta para a gente terminar a sua parte da entrevista. Seria uma pergunta, talvez a gente deveria perguntar para um psicólogo, um psiquiatra ou alguém que trabalha essas questões culturais dos seres humanos. Mas nós temos algo chamado sotaque. Eu, Pedro Carlos, quando eu vim do interior, falava praticamente só alemão. Eu tinha muito sotaque e algumas palavras, hoje, de vez em quando, sem a concentração, eu acabo arrastando um R e alguma coisa nesse sentido. São tudo trabalhos, a gente vai trabalhando para evitar com que a gente... Mas eu acho que não é vergonha e não pode ser motivo de chacota quando uma pessoa tem sotaque. E aí nós vamos agora, que esse mundo globalizado, nós vamos chegar numa universidade onde vem pessoas, vamos pegar a nossa Universidade de Santa Cruz, que nós temos várias faculdades também, que vem gente de tudo que é lugar, ou pessoas que vão daqui para outro lugar. Todo povo tem o seu sotaque. Como a gente faz para entender os sotaques? Porque nós precisamos nos comunicar falando e, ao mesmo tempo, escrever. Como é que a gente faz isso? Sotaque é um dos temas que eu mais amo. E é o meu tema de monografia agora. Mesmo? Vou te dizer que a gente faz na monografia, eu estou fazendo... Minha dupla é de João Pessoa. Então, a gente pegou dois extremos, João Pessoa. E é lindo. E é o sotaque do Nordeste e o sotaque do Rio Grande do Sul. Voltando à tua pergunta, Pedro, então o sotaque é a tua identidade. Anteriormente, alguns anos atrás, podia ser motivo de segregação, tem vários, como eu puxando um pouquinho mais para um outro sentido,
gênero. A gente também sabe um gênero sexual, muitas vezes a gente sabe pela forma como fala. Sim. Então é bem amplo essa questão do sotaque, a forma de falar. Então é um marco teu, mas claro, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um ator que quer trabalhar o sotaque nordestino não quer botar marcadores para ficar caricato. Tu quer uma naturalidade, mas é teu marco de identificação. Então, hoje em dia se preza, por exemplo, tu vê os jornalistas, tu vê as pessoas, elas não deixam de falar com o seu sotaque, mas a gente procura uma clareza. Tu pode ter teu sotaque, mas que fale claro, seja que dê para compreender bem, uma fluidez. Mas isso é uma marca tua, né? Nós temos várias... Marca minha, eu tenho meu sotaque também. Mas assim, eu perguntei isso porque muitas vezes numa sala de aula alguém pode ser, porque tu não fala o R direito e coisa assim. Mas há uma questão toda que nós precisamos respeitar esses sotaques, porque vem pessoas do estrangeiro, enfim. Então, nesse sentido, eu perguntei também porque a voz, muitas vezes, através desse sotaque, nós começamos... E eu diria o seguinte, vou mais além. No mínimo, uma pessoa que tem sotaque fala 2 línguas, no mínimo. Isso, e essa coisa também é uma curiosidade para as pessoas. Quanto mais idiomas introduz para uma criança, melhor. Vai ter um sotaque, muitas vezes vai ter, mas não é esse fator. Ela vai falar com o sotaque. Por exemplo, se eu vou aprender antes dos 5 anos, hoje em dia os estudos mostram que tu vai ficar com o menos sotaque possível. A gente quer essa clareza. Mas tu também tocou num ponto, Pedro, que pode ter, daí é questão de fala, de comunicação, que muitas vezes tu... Isso eu quero falar com a Luciane que é bem depois. importante. De que, daí a gente já faz o link, porque daí a questão da escrita pode ser influenciada. Eu vou dar um exemplo aqui da nossa região, do alemão. O alemão, muitas vezes, não é todos, a gente não generaliza, tem suas particularidades, regiões e tudo mais em todo lugar do mundo. A gente tem um alemão aqui, um dialeto da nossa região. É diferente de um alemão em outro lugar, aqui no próprio Rio Grande do Sul e até outro estado. A gente fala aqui muitas vezes dessonorizado. O que é dessonorização? Em vez de bola, falo pola. Em vez de pola, patata, cachorro quente, cachorro quente. Em vez de cachorro, os 2 R's, cachorro quente. Claro, isso, a família falou, não é errado, é o jeito da família, não precisa perder a identidade, mas quando transpõe para a escrita, se torna uma dificuldade na leitura e na escrita, daí já é outro segmento. Mas a questão, né, professor, doutora, é que voltamos agora para o tema volta às aulas. Gente, pais e professores, trabalhem em sala de aula, não pode virar motivo de chacota e de briga porque alguém tem um sotaque. Sim. Doutora Melissa Camargo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e fico à disposição sempre, Pedro. E obrigado por trazer a doutora Luciane, que vai falar com nós na sequência aqui, está conosco, né? Só quem gruda em mim, quem brilha, né? Ela vai falar muito bem agora de outra área da fonoaudiologia, que é muito ampla, para vocês estarem conhecendo cada vez mais. Muito bem, doutora, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Luciane Pacheco, fonoaudióloga também, vai conversar sobre... Nós vamos dar continuidade àquilo que a gente estava falando com a doutora Melissa e vamos pegar esse gancho da audição. Certo, Pedro. O que significa a audição quando a gente vai para a sala de aula, enfim, ou quem quer se comunicar bem, o que significa ouvir bem também? Bem-vinda. Obrigada, Pedro. Sabe que a gente não se dá conta, mas nós, seres humanos, nós só falamos porque nós ouvimos. Tanto que hoje em dia, quando o bebê nasce, ele já faz um exame para ver se está ouvindo bem. E a nossa linguagem, a nossa forma de se comunicar por meio de palavras, ela passa pela audição. Então, para que a criança consiga aprender a falar bem e depois conseguir se comunicar via escrita, ela precisa ter boas referências auditivas. Isso significa ouvir com clareza, conseguir reconhecer um som, de que lado vem a voz do professor, por exemplo. Então, a saúde auditiva, ela é fundamental para que as crianças consigam ter um bom desenvolvimento social como pessoa e uma aprendizagem realmente eficaz, porque à medida que a criança tem algum problema auditivo, a nossa região nós temos muitos problemas respiratórios. E a audição tem tudo a ver com a maneira como o ar circula dentro das estruturas do nariz, da garganta. Então é muito comum que as crianças tenham sinusite, rinite, que sejam alérgicas. E nessas situações é muito comum que os catarros, que as secreções que se formam no nariz e na garganta também vão para o ouvido. Então as crianças ouvem menos. À medida que elas ouvem menos porque estão com alguma dificuldade temporária, elas vão fazendo referências dos sons
que são um pouco distorcidas. Então, a criança que tem muito otite de repetição na primeira infância, ela não consegue discriminar, por exemplo, a diferença entre faca e vaca, pato e gato. Então, se ela foi ouvindo tudo isso meio misturado, quando ela chega na escola e precisa aprender a escrever essas palavras, ela vai repetir para si própria: faca, vaca. Se ela não consegue ouvir essa diferença, ela vai escrever da mesma forma. Então, muitas vezes, nem os pais, nem os professores têm essa consciência, porque a gente associa dificuldade para ouvir a uma surdez profunda, que a pessoa não ouve nada, ou dor de ouvido. Mas muitas vezes tem um caminho intermediário, que é o suficiente para atrapalhar muito a comunicação das crianças e atrapalhar a aprendizagem nesse período escolar. Quando é normal uma criança, por exemplo, se atrapalhar nas palavras, falar uma palavra, falar, por exemplo, uma cor, falar de um jeito que a gente acha muitas vezes engraçado, Sim, coisa de acha criança. bonitinho. Mas quando isso preocupa e pode ser um problema verdadeiro? As crianças têm um cerebrinho que é uma esponja, né? Especialmente nos 2 primeiros anos de vida. Então tem uma hierarquia natural em que alguns sons são mais fáceis de aprender do que outros. Por exemplo, mamamama papapapa é muito mais fácil do que falar porta, do que falar craque, do que falar lata. Então os sons do P, do B, do M são mais fáceis de aprender do que os sons do R, do L, tanto que tem a questão do cebolinha, né, que é que trocava o R pelo L, porque são os últimos sons a serem aprendidos. Então, a depender da idade da criança, a gente espera que ela tenha um desenvolvimento desses sons da fala conforme a idade. Então, é muito mais fácil ela aprender sons de P, B e M, aí depois vai passando para o som do F, do V e os últimos são o R e o L. Então, até os 5 anos de idade, a gente já espera que a criança produza todos esses sons de forma eficiente. E quando isso não acontece, é importante avaliar o que pode estar atrapalhando isso. Se ela não está se ouvindo, e por isso ela fala o que ouve, ou se há algum outro tipo de dificuldade que precisa ser estimulado. Na verdade, quando ela chega na sala de aula, se ela, você falou do gato, da vaca, gato, enfim, ela vai precisar escrever. E esse pode ser um problema ou indicativo de que precisa ajuda. Exatamente. E aí é muito mais complicado se a criança, numa fase que já é tão desafiadora, como aprender a ler e escrever, numa sala de aula que hoje tem 20, 30 alunos, que já tem muito barulho. Então, se a criança não consegue ouvir direito, o ruído competitivo da sala de aula atrapalha muito. Então, ela ouve um emaranhado de sons. Então, se ela não consegue ouvir direito, e falar já é uma dificuldade, aprender a ler e escrever exige ainda mais desse cérebro. Então, é mais interessante que a criança já vá para as séries iniciais com essas questões resolvidas. Por isso é importante um olhar atento dos professores das séries iniciais e dos pais para identificar quando tem algo que, parece que não está legal. Sim. Doutora, quando a gente fala, por exemplo, agora de volta às aulas, a gente teria muitas coisas para abordar, mas eu preciso perguntar isso. Nós temos os mergulhos de mar, de piscina, enfim. Muitas, talvez, as crianças fizeram já exames auditivos, estava tudo normal, mas pode voltar da praia, do tempo de piscina, com alguma alteração. É preciso observar o quê? Nessas situações em que a criança tem contato com água suja, mar principalmente, rio, ou que a orelha fica úmida por causa da piscina, normalmente a criança sente dor. Aí é mais fácil, quando a criança sente dor, os pais levam no otorrino e aí faz o tratamento e, em geral, resolve. O problema são as otites silenciosas, em que a criança não reclama de dor, não tem febre alta e ela se acostuma a ouvir daquela forma distorcida e os pais não percebem, porque a gente associa problemas de ouvido a dor de ouvido e febre alta. E quando não tem esses marcadores, é muito mais sutil a diferença que faz no dia a dia da criança. Mas para famílias que costumam ter contato com água de piscina, rio, mar, é super importante ficar atento ao comportamento das crianças. Quando elas não reclamam de dor, às vezes elas levam a mão à orelha, elas coçam, especialmente as crianças menores, ficam batendo a mãozinha num lado
ou o sono fica mais agitado, como se elas estivessem irritadas, muito inquietas, são alguns marcadores de que a criança pode estar com algum desconforto e vale uma avaliação médica. Doutora Luciane Pacheco, muito obrigado pela visita. Obrigada pelo Agradeço. espaço, Pedro. Não, eu já estou aqui oficializando o convite para que nas próximas semanas você volte para a gente ampliar essa questão da audição, porque nós não falamos, eu quero falar com você sobre aquela coisa de conversar alto, de achar que muitas vezes que um som alto no carro, enfim, não prejudica os danos que nós temos e que são irreversíveis. Exatamente. Você vai voltar nas próximas semanas, a gente vai fazer contato para falar especialmente sobre isso. Voltaremos, Pedro. Muito vai ser um bem. prazer. Igualmente, Luciane Pacheco e a Melissa Camargo, fonoaudiólogas, falamos sobre a volta às aulas, a importância de nós termos, digamos assim, conhecermos bem a nossa voz e controlar bem a nossa audição. Os áudios e os vídeos são do nosso colega Augusto Peter. E nós queremos lembrar que esse programa vai estar em formato podcast no Portal Arauto, no Spotify da Arauto, e também você pode acompanhar o vídeo completo desse programa no YouTube e no Arauto Play. Um grande abraço, inclusive você pode compartilhar. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau, tchau.